Áudio ok? Ok. Câmera ok? Ok. Conexão, podcast, ação! Estamos aqui para mais um episódio dessa Conexão Podcast. E hoje a gente trouxe aqui para vocês uma educadora parental, Fernanda. Oi, Fê! Muito prazer ter você aqui no nosso espaço, no nosso podcast. Trago você aqui muito feliz e honrada de ter sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui participando com você e compartilhar um pouquinho de tudo isso, né? Isso mesmo, gente. Nós vamos falar hoje sobre conexão familiar. Como funcionam esses vínculos, como fortalecer esses vínculos, que é uma coisa que a gente precisa muito, né, Fê? Sim. Fernanda, vamos apresentar a Fernanda? Mãe da Isabela, 13 anos, a Heloísa, 11 anos, esposa do Renato, há 19 anos, cristã, professora há 10 anos e atualmente está aqui nessa educadora parental. Está migrando, assim, de profissão, né, Fê? Isso. Me conta aí, Fê, como você se tornou essa orientadora parental? O que te trouxe nesse novo nicho? São os desafios da educação. Da educação. Né? Eu estava passando por momentos, assim, né, na criação das meninas, de brigas, né, dentro da minha casa, tava aquela confusão, uma gritaria, eu sempre tentando demonstrar autoridade, queria que elas me obedecessem e fizessem as coisas da forma que eu entendia que era correto. Sim, mas nós aprendemos, exatamente, né? Exatamente. Sim. Na verdade, são aqueles ensinamentos que a gente traz, né, dos nossos familiares. Com certeza. Só que eu fui percebendo que não estava dando certo, né, e eu fui procurar ajuda, fui procurar um profissional, entrei fazendo um curso para uso pessoal. Mas quando eu percebi a grandiosidade que é a educação parental, eu falei, não dá para ficar só comigo. Não né? dá, né? Porque a gente percebe, né, que as dificuldades na educação, ela nos deixa, assim, limitados, né, de como agir, de como demonstrar amor, e não foi diferente na minha casa. Depois que eu fiz o curso, tinha momentos, assim, né, nessa formação, que eu chorava mesmo, de perceber o quanto eu errei, o quanto eu gritei, o quanto eu fui trazendo prejuízos, né, para elas. Essa conexão entre vocês, Exatamente, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo e hoje eu posso dizer que minha casa, com certeza, ela tá em outra esfera, né, em outro momento. A gente adota, eu falo que é um estilo, né, um estilo de vida. Como tem o estilo de saúde, né? A gente vai para academia, quando a gente adota um cardápio ou para a gente ficar com a saúde melhor, e aí a gente adota isso. E a educação parental, acho que é isso também. Sim. A gente faz um estilo de vida. E abre a mente, né? Quando a gente percebe ali o quanto a gente está errando e o que foi, assim, um divisor de águas para mim foi quando eu comecei a entender o cérebro, né? O desenvolvimento do cérebro ali. E aí eu falei, como que eu posso estar cobrando e agindo dessa maneira se ela ainda não tem maturidade para isso, né? Olha, Fê, eu acho que quando a gente entende esse cérebro que eu amo, todas as vezes parece que eu amo esse cérebro. Que cérebro é esse? Que Deus criou um cérebro perfeito para trazer tudo funcionando muito bem. E aí, quando tem aquela frase assim, a gente não recebe receitinha pronta de filho, eu fico pensando, se a gente entendesse o cérebro, a gente entender que Deus já deixou lá tudo como funciona. É a gente que não sabe como isso vai conduzir isso. E quando a gente entende, né, o cérebro como funciona, as partes de amadurecimento, a gente entende tudo. É uma frase que as pessoas estão usando ultimamente, que é assim, a criança precisa. A criança precisa, ela precisa entender. E aí, um dia, eu conversando, eu vi uma analogia assim, a criança precisa. Quando a criança não tem dente, né, que a gente tá naquela fase de bebê, Sim. O que acontece? Eles são manganinhos ali, não tem como mastigar a carninha. A gente faz o quê? Desfia a carninha, amassa, faz papinha. E a gente não fala que ela precisa comer a carne inteira, né?
Por que com o cérebro, a gente fica tentando falar? Elas precisam entender se ela não tem maturidade para entender. Sim, Né? é um grande desafio, É né? muito desafio. Na verdade, a gente precisa entender, A gente precisa né, como funciona. E eu Isso. vejo que hoje a educação, as pessoas estudam tanto, né, para ter uma boa profissão, para ser pessoas mais cultas, né? E não tá errado, eu acho que faz parte. Mas por que não estudar também para educar os filhos, né? Isso não é errado. E como vem de geração em geração, às vezes a gente acha que aquela forma que era educado, que era o correto. Sim. E naquela época serviu. Naquela época estava tudo certo. Mas houve todo um desenvolvimento, as crianças já não são mais iguais e realmente a gente precisa buscar conhecimento. Sim. E eu falo também, né? Tudo atualiza. Sim. Os celulares atualizam, os Android. A gente não fica com o celular que estava lá na época da nossa mãe, não fica. A gente já mudou muitas coisas. Mudamos os celulares, mudamos o estilo de roupa, de cabelo. Quantos, né, tonalidade de cabelo que estava na moda ou o estilo de roupa. Sim. Por que não mudar a educação, né? Exatamente. Como se direcionar para as crianças? Sim. É um grande desafio. Mas quais os desafios da conexão familiar nessa vida moderna, Fê, que você encontra na hora que você vai orientar os pais, as mães, nessas suas vivências? A gente percebe que a vida, né, o cotidiano, ela tá muito rápida. Quando é corrido. iFood. E quando a gente tá tranquilo, a gente tem a sensação que estamos sem fazer nada, estamos ociosos. Então, a gente procura sempre estar fazendo alguma coisa. E a gente vai colocando coisas na nossa agenda. Verdade. A gente vai colocando. Então, sobrou um tempinho ali no final do meu dia, acho que eu vou fazer alguma coisa. Ah, sobrou um tempinho da noite, acho que eu vou fazer um curso. Então, a gente sempre está colocando coisas no nosso dia. E com isso, a gente vai acelerando também as nossas crianças. Verdade. Né? Quantas vezes, eu escuto que às vezes para levantar a criança para ir para a escola, fica, vamos, levanta, já tô atrasada, levanta. A criança, ela não tem noção do tempo, ela não tá percebendo aquilo que tá corrido. Nós, adultos, que temos, né? Então, essa agitação vai fazendo com que as crianças também fiquem agitadas, ficam desreguladas, porque não conseguem acompanhar essa agitação dos adultos. Então, essa educação, essa conexão, ela tem se tornado mais difícil. Porque a mãe, o pai chega do trabalho, ele dá um beijinho no filho e tudo bem, a mãe já vai... muitas vezes já tá dormindo, se veio da escola de um período integral. Exatamente. Né? Porque às vezes veio da escola de um período integral, então já chegou ali, já jantado, já tomado banho, né? Porque agora, infelizmente, nós mães que trabalhamos o dia todo, às vezes acabam optando por essa opção de ter a criança o dia todo na escola. Exatamente. Aí quando chega em casa, não tem esse tempo. Às vezes a criança recebe um beijinho na hora que tá saindo e na hora que tá chegando. E não tem essa conexão de sentar, conversar, saber como foi na escola, né? A mãe já chega, já vai fazendo comida, né? Ou o pai chega às vezes um pouco mais tarde. Então essas conexões, ela tem se perdido, né? Coisas que a gente tem que, de fato, sim, buscar, né? Passar momentos com as crianças, a gente precisa disso. Sim. Mas o que eu vejo hoje é que mesmo com essa correria do dia a dia, a gente precisa ter intencionalidade. A gente precisa entender que aquilo faz parte, que a criança, para o desenvolvimento da criança, aquilo é importante e agir com intencionalidade. Se eu não tenho muito tempo para ir beijar, para passar ali muito tempo brincando, tem um tempo de qualidade, né? Senta, fica ali com aquela criança, porque ela precisa, para se desenvolver, uma criança mais saudável. Então, tem que ter intencionalidade. Agora, mesmo que essas famílias, elas acham que estão corrida, essas mães com essas culpas, porque daí se uma culpa da mãe ai, porque agora eu não tenho tempo para ficar com meu filho, e aí começa a encher de presentes e tudo mais. Você acha que dentro disso, como seria um tempo de qualidade com essa criança? A criança precisa de um tempo de qualidade de quanto tempo? Hoje a gente pensa, assim, pela correria, que esse tempo de qualidade, ele não precisa ser um dia inteiro, uma manhã inteira ou uma tarde inteira. O que acontece é que a mãe, né, os pais, os cuidadores precisam sentar e participar daquilo que a criança está fazendo. Ter interesse, procurar conversar,
Se a criança é uma criança que gosta mais de colo, gosta de afeto, precisa vivenciar isso ali, né, com os pais. Hoje, a gente não consegue passar tanto tempo. Se tiver essa possibilidade, melhor. Porque quanto mais tempo, né? Quanto mais tempo a gente passar com a criança, com os nossos filhos, isso é melhor. Mas quando não tem tanto tempo assim, quando tiver, tem que aproveitar, tem que ter junto. Sim. Por que também? Agora, os desafios também são as eras digitais. Sim. Porque mesmo que a gente vai para casa, Fê, o celular tá lá. E o trabalho continua. Porque daí você tem a demanda do home office, porque que nem eu mesmo. Eu vou para casa, mas às vezes eu tenho pai e mãe chamando, às vezes eu não resolvi uma demanda dentro daquele momento, aí tem que resolver em casa. E aí? Como fazer isso? Porque daí você chegou na sua casa, leva para descontar. Eu falo que antigamente era muito bom, né? Que não tinha esse negócio de levar trabalho para casa. A gente desligava tudo e acabou, deixou o trabalho lá. Mas hoje a gente vai com o trabalho para casa. Às vezes tem pais que trabalham em casa. E virou, depois da pandemia, isso tudo, né, ali misturar. Com esse aumento da tecnologia, tem uma solução para a gente estar mais conectado com os filhos? A tecnologia, ela chegou para ficar. Não tem como fugir dela mais, né? Até para as crianças, né? Hoje em dia, até nas escolas, utiliza a parte de tecnologia, Chromebook, essas coisas. Então, não há por onde escapar, né? Sim. Só que a gente tem que pensar que, assim, estamos cobrando das crianças menos telas. Mas será que nós, adultos, estamos abrindo mão das telas também? Por quê? Acontece da criança estar sem a tela e ela acaba procurando uma demanda maior por parte do pai e da mãe, porque ele vai querer aquela atenção, porque não tem nada que fica ali, e às vezes o pai e a mãe também estão no celular. Aí, como você disse, olha, às vezes a gente leva o trabalho para casa. Sim, só que tem momentos que a gente tem que falar, opa, acho que agora eu tenho que dar uma pausa, né? Sim. Ou quando tá ali com o celular respondendo algumas mensagens de trabalho, alguma coisa, a criança chegou, ficou perto, tenta dar uma pausa, fica um pouco com a criança, porque não tem mais como escapar, né? Agora, o que me preocupa um pouco em relação à tecnologia para as crianças são as redes sociais. Verdade. Porque as redes sociais, elas estão trazendo informações que às vezes aquela criança não tem maturidade para assistir. Não cabe, né? Não eu sempre cabe. falo, às vezes eu falo assim, não cabe dentro do HD, mãe, não adianta. É igual as crianças, às vezes o adolescente fala pra mim, mas de 12 anos, minha mãe tava perto pra assistir, vamos dizer assim, censura de filme, né? Que tem lá, é livre, até 12 anos, ou abaixo de 12 anos. Aí as crianças aqui no meu espaço, elas falam assim, os adolescentes, mas a minha mãe tava junto ali, não tem problema, né? Minha mãe tava junto. Não, eu falo pra eles, não é a mãe estar junto ou o pai autorizar estar junto. Mas só tinha uma cena. Eu falei, não cabe dentro do HD de vocês. Sim. Não cabe aquele conteúdo dentro do seu cérebro. Então, por isso que tem lá, né, dizendo, até a censura lá, já proibindo vocês assistirem. Então, assistam o que cabe dentro do cérebro de vocês. E realmente, a tecnologia, ela veio para ficar. Não tem mais como tirar ela, né, do nosso convívio, seja familiar, seja no trabalho. Sim. O que a gente precisa fazer é colocar limites, né? A tecnologia, ela funciona ali num clique. Então, tudo que você precisa fazer, você está ali num clique. E isso vai trazendo um distanciamento dentro dos lares, né? Sim. Perdeu o afeto, já não existe mais o olho no olho, a conversa, a mesa de jantar. Então, tudo, a tecnologia, ela tem o lado positivo, mas ela também trouxe muitos prejuízos, principalmente familiar. Então, o que a gente orienta é que tenha limite, sim. A criança, às vezes a gente tira tempo de tela delas, mas a gente fica com o celular. Então, assim, o exemplo é a base de tudo, né? Então, a gente precisa também se policiar em relação a isso. Eu sei que a demanda vem para casa, de trabalho, mas procurar, né? Ter um horário para desligar o celular, ou ainda assim, ficar um tempo com os filhos, passar algum momento de qualidade com eles, que é a presença mesmo ali dos pais. E em um outro momento vai lá, termina de responder as perguntas, mas a gente também precisa entender o que é prioridade
e aquilo que eu posso deixar para o dia seguinte, né? Sim. Porque por mais que seja importante a tecnologia, a gente precisa ter essa conscientização, né? A gente está ensinando os nossos filhos, mas também estamos errando nisso. Temos que dar exemplo porque eles são por imitação, né? Sim. Eles fazem por imitação. E fica difícil porque às vezes a TV tá ligada na hora do jantar, às vezes a gente tá ali atendendo, respondendo alguma mensagem e a gente tá deixando de se conectar ali com aquela criança naquele momento e eles percebem esse ambiente, né? Eles sabem muito A desse ambiente. tecnologia, ela também teve os prejuízos sociais, né? Porque as crianças hoje têm os amigos virtuais, né? Tem. Eles não têm mais aquele convívio. No entanto, que falta empatia, falta cuidar o amigo um do outro. Por quê? Tá tudo muito distante. Contato visual. O contato visual. Que é uma das coisas que a gente até fala aqui, quando eu vou avaliar a TEA, por exemplo, né? Que é uma das... dentro do espectro, fala sobre o contato visual. Quando a professora, lá em sala de aula, às vezes, está observando essa criança e sabe que um dos critérios diagnósticos é o contato visual e essa professora não vê esse contato, porque eu tive uma criança o tempo todo nessa tela, ela não vai fazer contato visual. E aí, o primeiro apontamento é ela não faz contato visual, então ela tem características de TEA, de transtorno do espectro autista. Já fica ali, estão muitos diagnósticos, o exatamente. diagnóstico, porque essa criança passa muito tempo ali, né? Ou tem muito contato com essa tela e acaba não tendo essa conexão olho a olho e nem sabe fazer isso. Sim, os prejuízos sociais e também tem os prejuízos escolares, né? Sim. Porque a criança, ela fica ali o tempo todo no celular, quando vai para a sala de aula, ela não tem paciência de ouvir um professor, porque eles querem a informação muito rápido, estão acostumados com essa informação, né? E aí acaba desencadeando uma série de coisas aí. Acaba tendo prejuízo. E quais as estratégias que você vê como educadora parental para fortalecer esse vínculo? Que estratégias você acha que seria muito legal para a gente ter mais fortalecimento nesse vínculo, para a gente desconectar mais dessa tela, ter um tempo de qualidade com essas crianças, né? E trazer ali, eu falo que encher o potinho do amor, né? Encher o potinho do amor deles. Sim. Quando você fala do potinho do amor, me vem à mente as 5 linguagens do amor, né? Sim. Que cada ser humano, ele tem a sua linguagem que corresponde, né? Que precisa daquilo, né? E eu preciso apagar aquele. Então, vou voltar. Então, essas estratégias, quando a gente reconhece essas 5 linguagens do amor, isso facilita muito, sim, né? Então, uma criança, por exemplo, que ela requer toque físico, não adianta você encher ela de presentes, que é aquele tanque, né? Não vai se encher. Então, as 5 linguagens do amor são o ato de serviço, presentes, toque físico, tempo de qualidade e palavra de afirmação. Quando a gente fala ter momentos de qualidade, eu estou querendo dizer que você precisa estar entregue ali com aquela criança. Sim. A estratégia é você entender o que aquela criança tem como necessidade principal e você tentar atender, né? Um tempo de qualidade, às vezes não vai ser o dia inteiro, vai ser algum tempinho ali durante o dia, mas é importante que esteja ali Quando você fala entregue. tempinho durante o dia, esse tempo seria determinado por nós adultos? Pode ser 1 hora, 2 horas, 30 minutos? Quanto tempo seria legal? Não pode ser tão rapidinho, né? Não pode ser instantâneo? 10 minutinhos, não. Não dá pra ser 10 minutinhos? Eu não tenho como falar quanto tempo você pode ficar, mas quanto mais tempo você passar com a sua criança, e demonstrando afeto, carinho, mostrando interesse por aquilo que ela está querendo corresponder ali com você, vai ter um ganho, né? Para a criança e para a família, né? Conexão. As crianças, elas se sentem muito seguras quando ela tem esse retorno dos pais. Porque você concorda que nesse momento a gente se pega como mãe e dona de casa pensando assim, será que eu faço jantar ou dou miojo? Porque daí, se eu for preparar um jantar mais elaborado, eu vou ter um tempo preparando esse jantar. Sim. E aí eu vou ter menos desconexão ali com aquela criança, mais tempo de qualidade menos tempo de qualidade com essa criança. Se eu quero mais tempo de qualidade, talvez preparar um miojo era legal, né? A gente não pode
fazer de uma maneira que aquilo seja peso. Sim. E hoje eu vou fazer um miojo porque eu vou ficar ali com a minha criança. Não, eu acho que tem que ser algo leve, intencional e que traga prazer para os dois, né? Para quem tá ali naquele momento. Então, assim, hoje não deu para fazer uma janta elaborada, tá tudo bem, a gente tem que parar de colocar peso nas coisas, porque eu sei que existe adultos extremamente, assim, perfeccionistas. Por exemplo, hoje eu quero fazer o jantar, hoje eu quero deixar as coisas tudo em ordem, e o que é essencial, que é ali o desenvolvimento da criança, afetivo, emocional, vai sendo deixando, né, de Porque a mãe fala assim, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que fazer o jantar. Sim. Eu já tive muitas mãezinhas aqui falando dessa demanda. Mas como que eu vou fazer? Eu tenho que chegar em casa, fazer o jantar, lavar a louça. E eu não consigo dar a atenção que eles precisam, que eles estão demandando. Porque a gente vê que as crianças precisam daquela atenção. E aí eles ficam ali desvalidados, ou com mais energia, e chamando a atenção de uma forma que os pais às vezes não entendem. Mas eu tenho que fazer as coisas, porque se eu não fizer as coisas... E eu já cheguei a orientar assim, Fê, deixa tudo lá. Vai dar atenção para essa criança. É algo que eu também tive que mudar, né, no meu pensamento, porque antes eu chegava em casa e tinha louça, tinha janta para fazer, e aí você vai, não, agora eu não posso. Isso. E quando eu chegava e via aquela louça, aquilo ia me incomodando. Chegou um tempo que eu falei assim, tá tudo bem, vai ter louça amanhã de novo, vai ter jantar de novo, então fazer eu uma não vou outra, fazer. né? Não... E assim, tem que ser algo consciente. Sim. Quando a gente se reconhece, quando a gente já tem um autoconhecimento, a gente já sabe, não, isso aqui não vai me incomodar. Eu não vou fazer, eu não vou deixar de curtir momentos, né, com os meus filhos, até com o próprio marido, por conta de uma louça, porque ela vai estar lá todos os dias. A gente precisa fazer a nossa vida um pouco mais leve. Porque a rotina do trabalho, das demandas de casa já é pesada, né? Principalmente para nós mulheres. Mas a gente precisa se reconhecer e não deixar que isso interfira, né, na criação. E uma coisa que eu queria também ressaltar, Eliane, é em relação à diferença entre presença física e presença emocional. Quando eu falo da presença física, é a entrega mesmo ali daquele momento. É você participar das coisas que a criança está procurando compartilhar com você. É você sair com essa criança, vai passear, né? É você querer assistir um filme. É estar ali realmente presente. Agora, quando eu falo de presença emocional, eu estou falando do acolhimento. Essa criança, ela vai ter momentos que ela vai chorar, que ela vai sentir raiva, que ela vai desregular. E cadê a sua presença emocional, né? É você acolher, você entender que essa criança, ela está querendo, ela está pedindo, né, que supra a necessidade dela. E essa necessidade você só vai conseguir entender qual é quando você olhar para essa criança e ver de fato o que ela está querendo falar. Porque todo mau comportamento quer ter alguma coisa. Então, precisa sim entender que existe a diferença da presença física e da presença emocional. E a presença emocional é muito importante. Agora, mas os conflitos familiares, eles existem. E que forma a gente vai lidar disso saudável? Porque vai existir lá uma mãe desregulada, que chegou do trabalho muito cansada. Vai existir uma mãe que chegou desse trabalho, que o chefe brigou o dia inteiro, que ela não conseguiu entregar a demanda que ela precisava. Vai chegar esse pai lá também, que teve problemas no trabalho, né? Vai chegar essas emoções, vão chegar tudo ali dentro de casa. Dentro do lar chega todas essas emoções. Mas também tem uma criança que vai chegar da escola com a demanda dela. A necessidade dela, que ela quer contar sobre o amigo, que se apaixonou pelo amiguinho. Coisas assim, né? Vai acontecer. Todo mundo vem com as suas demandas. E como ser isso, então, de uma forma saudável? Como lidar de uma forma saudável? Os conflitos, eles são inevitáveis. Vai acontecer mesmo, né? O que é importante é a gente entender que nós somos os adultos. Isso é muito importante, né? E quando a gente está ali nesse papel de pais, de cuidadores, a gente precisa se reconhecer. Quando eu sei dos meus limites, o quanto eu posso, né, agregar ali com aquilo que eu conheço, vai ajudar. Mas o que eu quero dizer com isso, Li? Porque
na fase em que eu estava ali aprendendo e tal, teve momentos que a gente se perguntava assim, tá, mas ela tá me tirando também o meu equilíbrio. É verdade. Faço. Como que você faz? E como que eu faço? Exatamente. Na época, né, antes de ter todo o conhecimento, eu gritava, eu falava engole o choro, tantas coisas que de alguma maneira eu sei que trouxe prejuízos para ela. Sim. Porém, quando eu comecei a entender, eu conversei com o meu ego. Porque uma das dicas é assim, se você não consegue lidar com esse momento de desregulação do seu filho, saia desse momento, Sim. né? Então, assim, não adianta você entrar ali em impasse, entrar naquele conflito ali com a criança, porque você quer ganhar aquela discussão. Então, foi me ensinado que vai lá pro banheiro, fala assim, olha, ego, eu sei que você... E esse ego grita, grita muito. Ah, com certeza. Eu gostaria, sim, de bater, mostrar quem é que manda. Mas não. Agora você vai ficar aqui no banheiro e quem vai sair sou eu. Porque quando a gente não se conhece, a gente começa a colocar tudo pra fora de uma raiva que a gente sentiu no trabalho. Isso, por isso que eu tô perguntando. Porque a gente vem com raiva do trabalho. Ah, uma coisa que não deu certo, o carro que quebrou, né? O dinheiro que não caiu na conta. Essas demandas que as crianças não têm. Não conhecem. Mas vem das nossas emoções, porque a gente tá em emoção. A gente tem essa emoção e internaliza isso, né? E é importante que a gente reconheça essas emoções, dar nome para essas emoções. Calma, hoje eu tô me sentindo um pouco frustrada. Então, eu preciso fazer determinada coisa. Não descarregar nas crianças, porque quando você também desregula como adulto, você vai desregular essa criança em algo que às vezes ela nem estava trazendo essa demanda, porque você está nervoso e tal. Então, a princípio, é você se conhecer e você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa ser autoritária para mostrar que você é uma boa mãe. Sim. Você também é frágil, você também tem as suas demandas. E reconhecer que você não está no momento ali de conversar e trazer alguma orientação para aquela criança, tá tudo bem. Eu posso, então, falar para minha criança, agora não. Deve falar. Que eu posso falar, não estou no momento de conversar com você agora. Vou me afastar para não ser ruim com você, algo assim. Então, eu posso ter este momento com essa criança. Pode, tratando ela com igualdade e ensinando. Sim. E falar, porque de alguma maneira você também está ensinando. Quando você fala, filho, eu não estou conseguindo nesse momento conversar com você. Sim. Vamos se acalmar e depois a gente vai ter essa conversa. E realmente, de fato, quando você tem essa conversa, que está todo mundo calmo, aí você ensina. Aí você está passando alguma coisa importante para a criança, né? Com certeza. E outra coisa também, Eliane, são as demandas que esses pais, eles trazem da infância deles também. Também, né? Que fica quieto, engole o choro. Que é o que a gente fala como a criança interior, né? São coisas que esses pais também vivenciaram lá na infância, de estilos parentais de autoritarismo, né? E que esses pais acham que é o correto. Aí eles vêm trazendo essa demanda para a criação dos filhos. Coisas que eles vivenciaram lá na infância e que eles não procuraram, né? E que eles ainda estão trazendo isso. Sim. E acaba descarregando nos filhos, né? Eu participei de uma palestra e que eu fui falando exatamente isso, né? Que às vezes apanhava dos pais, os pais falavam, engole o choro. Engole o choro. E enquanto eu ia falando, você nem tem problema pra isso tudo. Sim, porque você tá chorando. Sim, exatamente. Né? Vou te dar um motivo pra chorar. Pra chorar. Tem muito isso. E no final da palestra, a esposa desse rapaz, ela me procurou e ela falou: tudo que você estava falando ali serviu para o meu esposo, porque ele faz exatamente isso com o meu filho, porque ele vivenciou isso com os pais dele. Então, essa palestra ajudou, eu tenho certeza que ele vai refletir sobre isso, com certeza. que a gente não precisa trazer isso, né? Eu só quero citar aqui quais são os estilos parentais, que é o permissivo, que são os pais que pouco exigentes, deixa a criança fazer o que quer, né?
Não tem muita orientação do que é certo e o que é errado. Tem o estilo parental autoritarismo, que é aqueles pais que controlam tudo, tem que ser do meu jeito, né? Quem manda aqui sou eu. Eu bem me identificava com essa daí. Eu sento no meu trono, é eu que mando aqui, eu sou a mãe. Eu sou a dona da casa, se não passar de se não passar de seis, seis, pode sair. Nossa, Exatamente. enquanto eu já falei, aliás, já falei muito esse tipo de frase. Hoje já não faço essa prática mais, graças a Deus. E quando eu olho isso, eu falo... E falo pra você que a gente já até conversou em outros momentos, o meu pai ainda faz essa prática, né? Ele senta no trono dele lá... E ele fala, eu sou o pai, se você veio me visitar, você veio. Se você não quer me visitar, então eu também não vou te visitar. Ele pode passar em frente à casa, que ele não me visita. Ainda tem esse comportamento. Tem esse comportamento, porque na criação que ele teve, ele é o pai, e o pai tem que ser servido. Ele não tem... E aí, o que acontece, né? O que as pessoas pensam agora das educações respeitosas? Que elas são mimimi, Sim, que ela pensa Nutella, que essa criação é Nutella, que as crianças têm que mais levar 4 tapas na cara, que vai dar certo, que é assim os memes, né? Fui criado assim, eu não morri. Inclusive, esses dias eu tenho um livro que fala, apanhei e não morri. Isso. Que não fala vários traumas ali, que é consequências da nossa vida hoje, que tem a consequência desse tipo de comportamento. Tem também o estilo negligente, que é aqueles pais que não demonstram nenhum tipo de afeto pelos filhos. E tem o democrático, que é o que a gente entende que é o correto, que são pais que encorajam seus filhos, ouvem opiniões, né? Eles também cobram o cumprimento de regras. Sim. E assim, coisas, Eliane, nesse estilo parental democrático, que eu pensei na minha casa. Né? Antes eu queria as coisas nos gritos, né? Não, você vai fazer. E chegou uma fase que a minha filha, ela entrava em atrito comigo, de igual para igual, né? E assim, até então eu não sabia que era uma culpa minha, né? Eu que estava causando aquilo. A gente sempre acha que a culpa é da criança. É da criança que não... Essa criança que tá horrível, ela tá muito desobediente. Exatamente. Eu escuto muito isso aqui. Eu escuto muito assim, ó. Essa criança, Eliane, eu preciso você atender essa criança. E quando eu falo, até a gente falou aqui, quando eu falo assim, a primeira conversa são só com os pais fazem, mas como assim? Que hora que vai atender a criança? Porque acha que a criança é da criança. E a demanda, às vezes, vem familiar, né? É parental. Sim. E aí, quando eu entendi que falar firme com ela não era ser grossa, mudou muito. Sim. E hoje eu percebo, assim, os frutos disso. Que acontece, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Sim. Então, eu saí do ambiente, fui andar na loja e deixei lá ela escolhendo a joelheira. Quando eu voltei, mais calma, né? Porque mais regulada, porque quem precisava daquele momento, acho que era eu mesmo. Aí eu falei assim, firme com ela. Isa, eu falando os nomes aí. Eu vim para buscar uma joelheira. Eu estou vendo que essa que você está colocando está apertada. Eu não vou levar essa joelheira se você continuar levando esse tamanho, porque eu estou percebendo que você não quer levar o seu tamanho normal, porque ela estava achando que estava muito grande no joelho dela, então ela queria um número menor para parecer menor, e estava apertando outra parte da coxa, entendeu? E aí eu falei, agora você decide, e eu saí de novo, e falei, eu vou dar uma olhada nos tênis. Ela veio atrás de mim com a joelheira maior. Eu não precisei. Não, você vai levar que eu tô mandando. Não precisei. Então, eu fui firme com ela. Quando ela entende... Por quê? O que ela estava querendo naquele momento? Uma afirmação minha. Ela queria se sentir segura. Sim. Então, quando eu fui firme com ela, eu trouxe a segurança que ela precisava. Tá tudo bem, tá grande, mas é o seu tamanho, é isso que você precisa. Então, quando eu falo disso, de se conhecer, de você ver os seus limites, saia do ambiente para que você não cause aquilo um problema. Sim. Deixa a criança refletir ali um pouco, sabe? Sim. E eu tô falando de uma criança de 13 anos. Talvez você não consiga fazer isso com uma criança de menor, porque talvez esteja fazendo uma birra ali. Mas acolha essa criança. Não pense que é algo pessoal.
Eu vou fazer uma birra aqui no chão para envergonhar minha mãe. E Não sempre a educação que recebemos é sempre achando que ela tá nos provocando. Exatamente. Que a criança é malvada. Quanto eu já ouvi disso? A criança é mal, né? A criança é malvada. Você acha que não? Não adianta me falar que criança não é malvada. Ela sabe onde, né? Ela sabe. Aí, quando eu entendo a neurociência, entendo desse cérebro, eu entendo que essa criança, ela usa estratégia porque ela tem um cérebro funcionando. Sim. Que tem que salvar esse corpo. E se ele tem que salvar esse corpo, ele vai achar estratégias de resolver problemas que sejam um conflito da joelheira da família. Exatamente. Ele vai achar escape. E aí, isso dá-se a entender na educação que a gente teve que está provocando. Mas você viu como ela é estrategista? Não é que ela é estrategista. Lógico que ela tem, graças a Deus, né? Que ela já está desenvolvendo essas estratégias no cérebro. Eu falo para os pais, que bom, né? Porque eu tenho uma avaliação aqui que vai avaliar a estratégia. Eu avalio até os adultos, se ele tem como resolver problemas, porque isso faz parte da nossa vida. Resolver problema todo dia. E aí os pais acham que quando eles acham um meio diferente, eu tenho uma adolescente que ela, quando ela não consegue algo com o pai, com a mãe, ela pede pra mãe. Ela liga pra mãe. A mãe não responde a demanda, ela liga pro pai. Se os dois, aí eu falei, se vocês dois não tivessem na sintonia, alinhados, falando assim, quando a sua mãe e eu conversarmos, esse cérebro não vai ter mais... agora a gente vai ter que esperar. Agora, lógico que o cérebro, que lindo, que ótimo que essa adolescente está tendo um cérebro que ela vai buscar ela vai buscar outro, porque a gente sabe que dentro dos transtornos a gente também tem ali falhas na disfunção de resolver problemas. Sim. Nas funções executivas. E esses conflitos, eles podem ser resolvidos de uma forma mais saudável. Sim. Né? Procura acolher a sua criança interior, né? Que você reconheça onde você também teve algum tipo de trauma lá na sua infância. Procura se conhecer melhor. Sim. Ouve mais essa criança, né? Dê ouvido, né? Para que a criança possa expor, né? Dialogar mais, né? Então, depois que passou aquele momento de tensão, aquela desregulação, procura, né? Sentar, conversar sobre aquilo e reconhecer os erros. Quando eu percebi que eu podia pedir desculpas... Ai, que delícia, né? Qual é o problema de um pai ou uma mãe pedir desculpa pro seu filho? A criança também tá aprendendo quando você pede desculpa. Certeza, né? E vou falar que a gente vê um monte de adultos agora, Fernanda, que não sabe pedir desculpa, que não tá? sabe. Eu conheço uns bem pertinho que não sabe pedir desculpa, não. A desculpa é em forma de outra coisa. Presentes, agrado. Por quê? Porque daí quando eu volto nessa infância, eu vejo que ele nunca teve alguém que falou, desculpa, né, eu fiz errado. E a gente pode errar. Pode errar, mas sim. Quando eu era criança, eu sempre achei que a minha mãe, ela nunca cometia erro, né? Que mãe é aquele pedestal, e minha mãe não chora, minha mãe é perfeita. E quando eu descobri que não tem essa perfeição, porque daí quando você se torna mãe, você tem que ser perfeita igual essa, você não aguenta a demanda, né? De ser perfeita desse jeito. E vou falar outra coisa. Dentro dessa educação que a gente está agora escolhendo como estilo para nossa vida, que a gente já escolheu há algum tempo e já optou por isso, as pessoas estão falando, né? Tudo mimimi. E aí a gente vê que não é mimimi, não, porque a gente tem ali um cérebro funcionando, um cérebro em construção. Então, e estão confundindo com as educações permissíveis, que é os tipos de educação que você falou agora. Sim. É isso que está acontecendo. Então, estão confundindo que a gente está dando respeito e democracia com uma educação que pode se permitir tudo. Né? E não é verdade, né? Até você falou do livro, né? Apanhei, né? E não morri. A criança, de fato, esse adulto, ele chegou ali bem, né? Isso. Mas será que é bem mesmo? Será que emocionalmente ele é uma pessoa que consegue trabalhar sob pressão? Isso. Será que ela é segura nos seus relacionamentos? Sabe, talvez, trazer uma ideia brilhante para o seu trabalho? Porque o que mais a gente quer no trabalho que essas crianças cresçam, Sim, adultos que saibam trazer projetos incríveis, sejam brilhantes nas suas profissões. Sim. Mas se a gente não cultivou tudo isso antes, né? É um livro que eu tô lendo, a autora, ela colocou assim, faça uma lista do que você quer para o seu filho no futuro. Então, você tinha que fazer uma lista, né? Então, eu quero que meu filho seja bem-sucedido, que faça uma faculdade. Então, os pais vão colocando ali naquela lista o que eles almejam para os seus filhos.
E aí, você vai fazer uma segunda lista do que você está fazendo para que ele alcance aquilo. E será que vai alcançar? Porque se você está colocando os seus filhos, você almeja que eles sejam pessoas seguras, pessoas donos de si, empresários, empreendedores. O que você está fazendo agora? Será que você está acolhendo, está trazendo segurança ou você está gritando, trazendo insegurança para ele? Então, a gente precisa perceber se aquilo que eu almejo, que também não é parâmetro, porque cada ser é único, e eu posso almejar como pai, mas essa criança, esse jovem, ele vai se desenvolver da maneira que ele entende que é correto, ou ele vai deixar aquela criança, né, sem esses cuidados, que seria necessário. Você falando isso, eu lembrei da minha vivência com a educação, quando eu também fui buscar, né, para mim, né, para um estilo de mãe que estava achando que era muito linda, maravilhosa, como pedagoga e tal, e vi que não estava fazendo nada de certo. Quando eu descobri isso, e hoje vendo tudo isso, eu comparando as duas criações, né, porque eu tenho o Matheus de 7 anos e tenho a Isabelle de 18. Quando a gente vê a criação, porque o Matheus, eu tenho um estilo, né, da educação respeitosa, com certeza, na hora que eu já comecei ali vendo, o Matheus era bem pequenininho e eu já fui praticando isso. E a Isabelle, quando eu vejo ela hoje, a discrepância, assim, de segurança, por exemplo, meu filho, ele vai no restaurante e eu falo pra ele, filho, dá uma olhada no cardápio, o que você quer comer, ó, tem essas opções. Aí ele olha lá e fala, ai, mãe, eu quero a parmegiana. Ah, ótimo. E acabou. Pede a parmegiana com fritas, com sem frita. A Isabelle vai sair. Ela pega e fala pra mim assim, mãe, que roupa eu vou? Mãe, será que vai ficar legal? Será que eu posso ir de vermelho? Ai, mãe, não tá legal isso. Acho que não dá certo. A insegurança. A insegurança. Porque a criação que ela teve foi eu mando, você coloca o que eu quero. Então, eu vejo isso assim... São práticas baseadas em evidência, né? A minha casa é o laboratório. Assim, o Matheus, ele eu vou com essa calça, eu vou com essa camiseta, eu quero essa e acabou. Agora, a Isabelle, ela pensa assim, ai, não sei, mãe, será que é certo eu fazer isso? Talvez não. Ai, não sei, não vou agradar as pessoas. E o Matheus fala, não tá nem aí que ele não vai agradar. Ele já pergunta, não quero, isso não é legal, não tô gostando. E aí as pessoas olham isso como um filho mimado, tá, Fê? Várias pessoas falam pra mim assim, nada, a educação que o seu irmão tem não é uma educação legal. É uma educação, ele é mimado. E mimar, aí depois eu fui até estudar sobre mimar e educar, porque o mimar é fazer o que a criança tem capacidade de fazer e a gente faz por ela. Esse é o mimar. Então eu não faço pro meu filho o que ele pode fazer. Meu filho amarra o tênis, meu filho lava, já toma banho sozinho e tudo sozinho. Tem a sua autonomia. Então eu não tô mimando ele. Mas o meu filho tem a autonomia de falar assim, Fê, hoje eu não quero falar sobre o assunto que a gente estava conversando aqui. Você viu que ele parou e falou, mãe, eu acho melhor vocês conversarem pelo WhatsApp. Não, que maturidade, né, de uma criança agora. Se fosse eu, outra mãe, eu ia falar assim, eu vou conversar assim. Problema seu. Exatamente. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é uma forma legal disso. E eu vejo os resultados hoje. Porque eu vejo uma filha insegura, infelizmente, porque eu não sabia, achava... Porque eu era aquela mãe que falava, eu mando aqui. Eu sou a mãe, quem decide sou eu. E hoje você vai vestir isso e pronto, acabou. Não fala mais nisso. Ô, Eliane, tem uma frase, inclusive tem no meu portfólio, que fala assim, a minha missão é salvar as crianças dos pais bem-intencionados. Que tudo! Porque os pais, eles não estão maltratando, fazendo as crianças porque eles querem, né? Porque eles querem, eu quero ser mal, eu quero... Não, eles fazem aquilo que eles aprendem. Que a gente aprendeu, Eles têm boas intenções. Mas por falta de conhecimento, eles estão errando. Então, eu tô ali para salvar essas crianças. Muito bem, muito bem. Pra gente finalizar aqui, Fê, fala pra mim desses pontos que a gente conversou, os pontos mais importantes dessa educação parental. Então, a importância, né, dessa conexão familiar, ela é muito importante, né? Ela nunca vai ser demais. Conectar-se com os seus filhos, com o seu marido, enfim, ela nunca é demais.
Então, é importante eu largar a louça lá. É importante. É importante ter que largar, com certeza. Lavar o banheiro depois, né? Porque isso vai ajudar no desenvolvimento das crianças, Sim. né? Com certeza. E você também vai se sentir melhor, né? Porque quando a casa está fluindo melhor, quando você está se sentindo feliz, você também transfere isso. Eu acho que você já deve também ter escutado que a mulher, quando ela está de mau humor, ela deixa a casa de mau humor. Com certeza. Mas quando a mulher ela tá feliz, ela traz também essa felicidade para dentro de casa. Então, a gente precisa entender que, bom, eu preciso ficar bem, eu preciso me conhecer, para que eu também faça isso com o meu lar, com a minha família, né? Quando a gente se conhece, a gente busca o autoconhecimento e o autocuidado, Eliane, que a gente não pode esquecer de falar disso, porque muitas mulheres, talvez elas vão sentar e vão brincar com as crianças, mas elas não estão se cuidando no sentido de ter momentos para ela. Verdade. Quando você se cuida, você está preparado para cuidar. E isso é importante, né? Então, é uma via de mão dupla. Não adianta só eu cuidar dos demais. Eu também preciso me cuidar. Isso é muito importante. Então, a gente precisa entender que tudo que for fazer tem que ter intencionalidade. Se eu quero gerar conexão dentro do meu lar, eu preciso ser intencional. À medida que você vai fazendo isso vai se tornando tão natural que já não vai ter mais a intencionalidade. Mas se para começar, seja intencional, faça aquilo com a intenção de ter um resultado com aquilo. Sim. Eu posso garantir que no começo todo mundo vai ficar, nossa, mas tá estranho. Nossa, parece até uma certa falsidade. Mas não é. Se você não se preocupe com a opinião dos de fora, né? Se preocupe com aqueles que estão próximo de você. E essa é a preocupação de nós pais também. Mas essa criança é irregular, mas você... não vai ser que é uma falta de respeito, que ela está sendo desrespeitosa comigo. E eu geralmente falo para os pais, esquecem quem está do lado. Foca em que você tem que trazer de benefício para o seu filho, que a sementinha foi dada para você. E não para ninguém do lado, né? Às vezes a gente se preocupa, você está no ambiente público e você quer chamar a atenção daquela criança, porque senão vai ficar, nossa, o que vão pensar? Nossa, que mãe mole. Isso, que mãe mole. Se fosse meu filho, eu já teria levado para o banheiro, E se fosse meu filho... exatamente. Meu filho já 3... E ontem mesmo eu fazendo uma massagem lá do Dia das Mulheres, que não vamos esquecer do Dia das Mulheres, né? Mas que é hoje, a gente falando desse assunto tão importante... Mas eu vou falar pra você, a moça que tava fazendo a estética em mim, ela falou assim, Eliane, mas assim, pra mim já resolve logo, 3 tapas, eu já levo pra casa, dou uma surra e acabou. Eu falei, mas você não resolveu o problema. Você tem que resolver esse problema, a gente tem que ouvir o que tá acontecendo, ir lá na raiz e tirar pra ele não voltar mais. Quando você fez isso, você assustou e acabou. Mas você acha que isso não vai voltar mais? Não foi resolvido. Você só gerou um medo na criança, que depois o comportamento vai continuar o mesmo, né? Então, quando a gente se preocupa com os de fora, a gente erra. Né? Se você sabe como é o seu filho, o convívio que você tem dentro de casa, se acontecer alguma coisa no externo, tenta tirar ele do ambiente ali onde está todo mundo vendo, procura andar com ele, tira a atenção daquilo que levou a criança a ter aquele comportamento, tira o foco e não se preocupa com os outros, né? Eu acho que a busca pela conexão, ela é importante, necessária. Né? Ouvir o outro, eu acho que isso é fundamental. Com certeza. Ótimo, Fê. Então, a gente falou assim, dos pontos que a gente falou do que é importante pra gente... Aí, essa educação que não é permissível, sim, uma educação respeitosa, com democracia, todo mundo pensando, né? Foi isso que você trouxe aqui pra gente aprender de uma vez, que a gente pode largar, né, as coisas de casa. Tempo de qualidade com as crianças, reconhecer também as linguagens do amor do seu filho, reconhecer a linguagem do amor do seu filho. Como a gente faz para reconhecer a linguagem do amor do filho? Você vai percebendo conforme você vai tentando, né? Então, por exemplo, uma criança que você percebe que quando você toca, ele não se sente tão à vontade, você já percebe que o toque físico não é o que vai deixar ele se sentir amado. Uma criança, por exemplo, que adora brincar com os pais, que está ao ar livre, que vivencia aquilo ali,
você já dá para perceber que ele gosta de tempo de qualidade, né? De Ele gosta de tempo de qualidade, ele fica o tempo todo. Exatamente. Vem brincar aqui. Uma criança, por exemplo, que gosta de ganhar presentes, mas não é... quando eu falo ganhar presentes, não é aquilo... sempre presentes caros, mas se você traz um bombom e fala assim, olha, eu lembrei de você, aquela criança, nossa, obrigada, se sente grato por aquilo, a linguagem dela. Então tem que ir, de fato, tentando. E eu falo que a linguagem do amor não é só para as crianças, mas também para os adultos. E ela vai mudando, tá, Eliane? Porque eu lembro que a fase que minhas filhas eram menores, para mim, a minha linguagem era de serviço. Então, o que aconteceu? O Renato, ele me ajudava com as coisas de casa, eu me sentia muito amada, sabe? Sim. Nossa, ele tá me ajudando. Hoje não, já é tempo de qualidade. Agora eu quero que você me dê uma dica prática para os ouvintes aqui, dia a dia. O que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar essa conexão com nossos filhos, para organizar melhor essa casa, para a gente ter esse tempo com as crianças, para elas serem mais colaborativas dentro desse lar e que aí sim eu creio que vai criar mais conexão. Que dicas você traz como educadora parental? Então, rotina. Criança precisa de rotina. Não adianta deixar assim aleatoriamente como eles querem, não. É importante sim uma rotina. Isso você fala desde pequenininho, desde adolescência também? Sim. Não se introduzir depois? Pode. Mesmo que esse não teve lá nessa primeira infância, e aí ela já é uma adolescente, posso introduzir agora? Pode introduzir. A diferença é que na infância você vai estabelecer algumas coisas, porque essa criança ainda ela não consegue ter o conhecimento. Na fase da adolescência, já é uma conversa, né? Vocês podem decidir Democrático ali. o que vai mudar, o que vai ser importante ali para aquela rotina. Ótimo. Então, um quadro, né, de tarefas, ouvir também sem julgamento. Tem a diferença, sim, da parte da infância e da parte dos adolescentes. Não adianta você buscar conexão com os adolescentes querendo abraçar, Não, eles não abraçam, eles estão de fato nessa fase, querem ficar mais isolados, mas procurar ficar com eles nos momentos que eles estão abertos para isso, assistir filmes que eles gostam. E quando eles querem se fechar, que dica você dá? Não Deve ser respeitosa. Porque eles têm aquele momento, bate a porta e fica lá. Então, acho que tem um momento que sim, pode deixar. E tem momentos que você tem que pôr um limite. Tem que pôr um limite. Por exemplo, as refeições. Sim, eu vou dar um exemplo comigo. A minha filha, ela tá numa fase que ela tá ouvindo algumas músicas que, pra mim, não seria legal e talvez eu não deixasse ela ouvir, se fosse em outro momento. Mas eu também não gosto desse tipo de música. Então, eu coloquei um limite. Eu falei assim, olha, quando você estiver com seus amigos e sozinha, fica à vontade de ouvir essas músicas. Dentro do carro, com a mãe, dentro de casa, eu não gostaria que você ouvisse esse tipo de música alto. Tudo bem? Tudo bem. E no fone, então, ela pode ouvir. Ela ouve, se ela estiver em casa. Então, assim, uma mãe de adolescente, porque isso de fone acontece bastante aqui no meu espaço, vou falar pra você que acontece muito. Crianças que são cristãs, que estão dentro de uma religião. E aí os pais, eles põem o fone e aí outro dia eu indiquei um aplicativo para conseguir monitorar esse adolescente para a segurança deles. E ele falou assim, vai escutar as músicas que eu tô escutando, Eliane? A primeira coisa que eles perguntam, por quê? Essa mãe não sabe que ele tem uma música que não é dentro da religião dele ali. E ele fica com medo. Então, e essa mãe agir como? Proíbe essa música? Eu vou falar até por causa própria, né? Eu sou cristã e, igual eu te falei, algumas músicas talvez eu não deixaria ela ouvir se eu fosse essa mãe autoritária, né? Porque você entende. Só que a gente precisa perceber que também é uma fase da adolescência. O nosso erro é quando a criança está passando pela adolescência e a gente já acha que está definindo o futuro dela. É verdade. E a gente não está definindo o futuro dela. É uma fase. E eu gosto muito de dizer que não é frescura a adolescência. A adolescência, ela é real. Ela tem, sim, alteração de hormônio. A criança, ela fica diferente. Então, é mais uma coisa que a gente precisa respeitar. Como uma fase qualquer. Como uma do fase. dente, da desfraude, qualquer outra. E eu já ouvi também dizer que a adolescência é a fase que deveria ter muito mais cuidado.
Por quê? É como se você fosse uma corda. Você solta e puxa. Porque você também tem que trazer segurança para esse adolescente. Se você falar, então faz o que você quer da sua vida, essa criança, esse adolescente, ele também vai ter os prejuízos. Então, é como se você fosse ali, ó, pelas beiradinhas ali, cuidando dele, né? Fê, que delícia. Amei, queria passar horas aqui conversando sobre esse assunto que eu amo, né? Desde quando eu também escolhi esse estilo e por conta das questões minhas, familiares, e não faço prática de ser uma educadora parental, porém faço orientação dentro do meu nicho, mas eu sei que dentro do que você faz é muito mais profundo, com certeza. E agora me fala, indicações de livro para essas mãezinhas ouvirem, para eles trazerem mais informação, entender mais sobre isso. Fala para nós, que livros mais assim... Primeiro, uma mãe que quer começar hoje a mudar esse estilo de educação, que há tempo, então. Sim, Sempre há tempo de a gente mudar isso. Mesmo que esteja na adolescência, que a mãe acha que já acabou tudo, né? Sim, exatamente. Eu trouxe até 3 livros aqui que eu já li e sei que é importante. Sim. Esse daqui é Educação Não Violenta. Ele traz, sim, né, uma educação, aí uma forma de falar, né? Ele traz temas delicados, de uma forma leve, de como era uma criação e depois mudou, né, com a educação parental. Tem esse livro aqui também, O Círculo, Conversando a Gente Se Entende. Ele fala sobre CNV, Comunicação Não Violenta. É muito legal, muito legal. Ele ensina na prática. Já é bem ilustrado. Sim, ele traz na prática como que você pode intervir em conflitos. Usando a comunicação não violenta. Excelente, excelente também. Gente, depois a gente vai deixar lá na descrição tudo, o nome do livro, a autora, onde vocês encontrarem, a gente vai deixar na descrição para todo mundo conseguir encontrar. Sim, e esse daqui, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, que também é muito legal. Nossa, que porque ele traz aí vivências e traz formas de educar, né? De uma forma assim que é como se fosse um manual. Eu acho que vai ajudar bastante. Que lindo. Ai, muito legal, gente. A gente vai deixar todo lá na descrição para todo mundo conseguir ter acesso aos livros e pra gente ajudar essas outras mãezinhas a mudar esse estilo e ter os resultados que a gente já tem hoje, né? Que é de formiguinha, mas é gostoso, né, Fê? A gente já vê umas coisas bem legais. Ótimo. Para concluir, Fê, o que você deixa de recado aí para nós, para essas mãezinhas lindas que estão ouvindo, as pessoas, os pais, todo mundo? Deixa um recado para nós aí, essa educadora parental. Como buscar você, né? Que momento essa mãe tá nesse conflito pode buscar a sua orientação para ajudar ali familiar e reconstruir tudo isso e quebrar esse ciclo, né? Fala para nós. Quero dizer que nunca é tarde, né? Eu conheci a educação parental, as minhas filhas já estavam grandes, mas foi possível a conexão e eu só tenho agora a usufruir, né, desse benefício. Então procure sim um profissional, esteja aberto, né, para ouvir. E eu estou à disposição também, né? O meu perfil no Instagram é Caminho do Saber. Pode me procurar, que eu estou à disposição aí para ajudar no que for preciso. Fê, foi um prazer te ter aqui. Prazer foi nós trazemos essa lembrança para você do nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada, que Deus te abençoe, que você continue nesse projeto. Que Ele abençoe para que você leve muito mais mensagem para essas mães que precisam demais de você. A educação parental é muito necessária. Obrigada. Que a gente possa fazer muitos trabalhos juntas. Que Deus abençoe muito. Amém. Eu amei estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Encerramos aqui nosso mais um episódio de Conexão Podcast com a nossa equipe 2K, que vem acompanhando aqui nosso podcast. Muito obrigada, que Deus abençoe. Continue aí, curtindo, acompanhando tudo, que a gente vai trazer muitos assuntos legais. E o próximo episódio será ainda melhor.